Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da Bolsa, da B3 Brasil Bolsa Balcão, no centro histórico da cidade de São Paulo. Só para você não esquecer, o programa Mercado Futuro você pode assistir pela TV, como você assistiu sempre, pelas parabólicas. Tem a Claro TV, a Net TV também. E hoje o Mercado Futuro está em todos os canais, Facebook, Instagram, nas redes sociais, LinkedIn, YouTube, Twitter e por aí vai. Então, para você me deixar super satisfeito, você vai lá, passa a me seguir e dá um like, né? Porque, afinal de contas, também sou filho que mereço isso, né? Um like me deixa muito contente. Bem, isso é para ter mais informação. Você tem mais informação e mais horários em vários canais. Bem, hoje nós não vamos falar aqui, vocês às vezes reclamam que eu falo muito de São Paulo. Hoje nós vamos para bem longe de São Paulo, conhecer um pouco de um estado que é forte em agricultura e pecuária. E para falar desse estado é um colega meu, jornalista, formado aí na década de 80, com larga experiência. Eu também tenho alguma, mas uma que ele tem e eu nunca tive, que é morar na capital federal, em Brasília. Ele morou lá há 8 anos, então conhece. Mais de 30. Mais de 30? Então conhece mais de 30, conhece muito bem aquilo tudo. É o jornalista Lima Rodrigues. Ele é, como vocês estão vendo, experiente, apresentador de TV. Ele tem um programa na Rede TV, De Paraupebas. na Rede TV de Paraupebas, chamado Conexão Rural. O que eu quero saber, primeiro, obrigado pela tua presença, pela tua disponibilidade aqui. Eu quero saber um pouco mais, na visão de um jornalista, de como é a pecuária lá, a pecuária e a agricultura no Pará, que é um estado grande, forte em pecuária, mas forte em outras coisas também. Lima, então, mais uma vez, obrigado. Conte pra gente aí como é, o que eu não sei. Muito obrigado, saudação a todos, é uma honra estar aqui com você no seu programa. E o Pará, eu estou lá há 8 anos, né? Eu nasci é o Pará que era 8, eu confundi. Eu nasci em Marabá, que é um grande polo de agropecuária, e fui criado até a adolescência em Imperatriz no Maranhão, e morei em Brasília mais de 30 anos, onde trabalhei na Rádio Nacional de Brasília 17 anos, entre outras emissoras. Inclusive fui correspondente da Rádio Eldorado, da Rádio Bandeirantes, lá em Brasília, fazendo cobertura política e também, paralelamente, a agricultura. Pra você ter uma ideia, eu tenho até foto entrevistando o ministro Nestor Ioste, da Agricultura. Uau, faz tempo isso, hein? Faz tempo. Então, eu estou há 8 anos no Pará e estou com o programa Conexão Rural. Passa na Rede TV de Paraupebas, até recentemente passava também na Rede TV de Marabá. Devo voltar futuramente. É um programa que ele apresenta o primeiro bloco e o último, moda de viola, música sertaneja, valorizando os artistas da região, a MPB regional. E o segundo e terceiro, agronegócio. Agronegócio e agricultura familiar. E o programa, graças a Deus, é sucesso na região lá e também nas redes sociais, porque destaca o homem do campo. E o Pará hoje tem o 5º maior rebanho bovino do Brasil. E também é a maior área de bubalinos do Brasil, especialmente na região lá, na região lá do Pará, né, que tem a Ilha de Marajó. Isso. Né, Ilha de Marajó. E lá na região de Paraupebas, onde eu moro, também nós temos um criador lá de búfalos, né? Que é o Dr. Antônio Pedro e o pai dele, o Dr. Joaquim. Entendeu? E na região do Pará, o Pará se destaca também, evidentemente, na produção do açaí, né, muito famoso no açaí. Se destaca também na produção de cacau. O Pará, inclusive, já superou a Bahia, deu uns 2, 3 anos já superou a Bahia, porque a Bahia ela tem uma área de extensão maior do que a do Pará em plantação, né, em produção. Mas em termos de produtividade, o Pará já superou a Bahia. Só, pra você ter uma ideia, em 2016 foram 117 mil toneladas. Né? Então, de acordo com a Embrapa, aí, esse ano também é uma grande produção. E a Bahia teve problema lá com vassoura de bruxa, não sei o que e tal. E o Pará é forte. As regiões no Pará onde se destacam o cacau, vem aí Medicilândia, que é a região da Transamazônica, e vários municípios ali na região de Medicilândia. Aí você vem a região do São Félix do Xingu, a região de Tucumã, onde também, já no sudeste do Pará, onde também se destaca a produção de cacau. E você também tem destaque também a palma,
de onde se extrai aquele, né, o dendê. Sim, o dendê. Pois é o óleo de palma. Óleo de palma, óleo de dendê. dendê. É só um processo. É um processo, né? E aí as pessoas falam mais do óleo de dendê, porque, né, usam em comida, em várias, né, em várias coisas aí. E realmente se destaca com isso, produzindo bastante. E fora isso, você tem também, tem uma cidade lá no Pará, chamada Ulianópolis, que tem até uma usina de álcool lá, produzindo cana. E essa própria Ulianópolis também ela está se destacando nos grãos. Que hoje, no Pará, na região do norte, você tem Balsas no Maranhão produzindo soja. E hoje, de algum tempo para cá, alguns gaúchos, alguns paranaenses, alguns produtores começaram também a ir para o Pará, essa região de Ulianópolis, na beira da Belém, Brasília. Isso deve ser o sul. Não, lá para o norte, já perto de Belém. Produzir, no caso, grãos, produzir soja. Então, o Pará, e fora isso, o Pará tem o seu lado turístico, né? Na região de Paraupebas, por exemplo, onde eu moro, a pecuária também é forte, na região lá de Xinguara, Rio Maria, Redenção, e na região toda ali do sudeste você tem muitas cachoeiras. E na região de Paraupebas e Canaã dos Carajás você tem a produção de minério, né, da Vale, com destaque em Paraupebas e com destaque para Canaã, que é o S11D, que é o maior projeto minerário da América Latina, entendeu? Com a grande produção de minério. Então, hoje, inclusive, a preocupação lá do município é você procurar outras matrizes econômicas para não ficar só dependendo do minério. Sim. Que o minério é finito, um dia ele acaba. Evidentemente, ainda vai demorar muito tempo. Mas hoje, os governos municipais e o governo estadual estão investindo em outras matrizes, como, por exemplo, a piscicultura. Eu ia te perguntar de peixe. Fruticultura, entendeu? Lá na região de Paraupebas, por exemplo, nós temos lá o vereador Elias Ferreira, um maranhense. Ele tem 3 fazendas com uma grande produção de tambaqui. E ele produz até o pirarucu e o tambatinga. Ele tem até um laboratório lá, né? Grande produção, é realmente imensa e se destaca. E o detalhe é o seguinte, no caso do Pará, não é permitida a produção de tilápia. Evidentemente que alguns produtores, alguns médios, pequenos, acabam produzindo. Mas o destaque do Pará é o tambaqui. O tambaqui, que é um peixe delicioso. Delicioso. E tem também o tucunaré, né? Tucunaré, na região de Tucuruí, na Barra de Tucuruí, tem muita produção de tucunaré. E me conta uma coisa, a tua visão jornalística aí, porque a oficial a gente tem tudo. O Pará, de uns anos para cá, passou a tomar um cuidado muito incrível com o meio ambiente, com não devastar. Isso, o que você vê lá? Eu não sei. Porque eu não... É verdade. O Pará realmente tem essa preocupação com a preservação do meio ambiente. E o detalhe interessante, nós temos até uma história muito bonita, a cidade de Paragominas, com a grande produtora da pecuária. Foi disso que eu lembrei, de Paragominas. A Paragominas, na década de 1970, ela foi praticamente muito desmatamento. Vamos dar um intervalinho, você explica já, porque sim, senão é uma coisa meio longa. Gente, eu converso aqui com o jornalista Lima Rodrigues, jornalista que tem um programa de televisão chamado Conexão Rural, lá em Paraupebas, no Pará, e está dando uma visão interessante que não é um tema que sempre tem alguém que conheça a produção rural do Pará para falar com vocês. Então, a gente vai no intervalo e volta rapidinho, até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu falo aqui hoje sobre o estado do Pará, um grande produtor do agronegócio, boi, madeira, peixe, tem de tudo lá e coisa boa. O meu entrevistado é o Lima Rodrigues, jornalista, também apresenta, sofre como eu, tem um programa de televisão, então deve passar por muitos problemas parecidos com os meus. Eu te interrompi o Lima quando ele ia contar um caso que eu quero que você preste muita atenção, porque é uma belíssima história. Paragominas. Eu vou deixar você contar. Exatamente, Antônio. É o seguinte, Paragominas, na década de 1970, foi acabando atraindo muitos fazendeiros. Daí o nome Pará, Minas, né? Então, Paragominas, Pará, Goiás e Minas. Né? Muitos fazendeiros do Pará, de Minas Gerais, de Goiás, até de São Paulo, foram para lá. Então, houve muito desmatamento naquela época. E a cidade foi devastada depois, porque a região norte, ela já passou por vários ciclos. Teve o ciclo do ouro, com Serra Pelada, você teve o ciclo da madeira, né? Teve vários ciclos. E a madeira foi se estendendo, chegou a um ponto que o IBAMA, né, proibiu e controlou mais, né, o desmatamento e tudo mais.
e muitas serrarias fecharam, né? E essa cidade ficou devastada. E aí surgiu lá um prefeito, né? Alguém que teve uma ideia de ressurgir das cinzas, aí, como, né? Dizia lá o grande mestre. E aí, Paragominas, ela acabou sendo cuidada, e evidentemente que um negócio muito importante, que os prefeitos que foram entrando foram dando sequência a esse projeto. O que é ruim no Brasil é quando um governante assume e quer acabar com o projeto do outro. Isso é ruim, isso nunca funciona. Então, acabou virando o quê? O município verde. A cidade, né, em volta foi realmente recuperada, mantém-se a pecuária muito forte na região, né, a agricultura também, e hoje já entrevistei vários pecuaristas e eles dizem o seguinte: hoje não se precisa mais derrubar uma árvore para plantar no Brasil. Entendeu? Você tem áreas que você tem que ter tecnologia, em que você pode aproveitar essa tecnologia e plantar sem prejudicar a natureza. A partir daí, Paragominas virou um exemplo para o Brasil, chamado Município Verde, onde muita floresta, realmente houve um reflorestamento e recuperação total dessa área degradada. Então é muito interessante. Eu fiquei impressionado, eu vou te perguntar porque eu não sei. Eu tive recentemente no estado de Rondônia e eu fiquei impressionado. É um estado belíssimo e ele tem os 3 biomas. Eu não sei, eu estou te perguntando para ver como é no Pará. No Rondônia tem Pantanal, tem Mata Atlântica, acho, e tem... Não, Cerrado. Uma cerrada. E tem florestas também, tem os 3. Como é que é o Pará? Você deve conhecer bem lá. O Pará, evidentemente, tem uma floresta muito imensa, né? Tem a Amazônica, tudo bem. Amazônia total, né? E evidentemente tem um pouco de cada coisa. Também. Né? Também, né? E o Pará também, você vê, cada área se destaca por uma coisa, né? Hoje, inclusive, nós estamos recebendo em Marabá, daqui a uns dias, uma grande empresa aqui de São Paulo vai abrir uma filial em Marabá, na área do agronegócio. E nós temos outras grandes empresas que têm sede em São Paulo, que têm filiais em Marabá. Você tem uma ideia, recentemente foi aberto um frigorífico lá em Canoa dos Carajás, inaugurado. Na região de Redenção e de Rio Maria e Xinguara, há muitos frigoríficos. Então, lá em Águas do Norte, também de um grande frigorífico de São Paulo, tem filial lá. Então, essas grandes empresas de São Paulo se instalam no Pará, porque realmente é um rebanho forte. E o detalhe, os pecuaristas estão também se organizando cada vez mais. No ano passado, recentemente agora, não sei se o ano passado foi ano atrasado, foi criada a Acripará, que é a Associação dos Criadores do Pará, que tem como presidente um paulista, que está no Pará há muitos anos, que é o Maurício Fraga Filho, um grande pecuarista, inteligentíssimo, teve essa ideia de criar, parabéns ao Maurício Fraga Filho, por essa iniciativa, de juntar os pecuaristas, especialmente os que trabalham com gado de corte, né? E para se fortalecerem cada vez mais. Então você tem esse tipo de associação e devido a esse potencial do Pará. O Pará, como eu disse, hoje é o 5º rebanho, mas futuramente, com certeza, ele vai superar e vai chegar lá na frente. Entendeu? E realmente você nota que na questão do meio ambiente, todos esses pecuaristas estão conscientes da preservação do meio ambiente, né? Ainda há áreas no Pará, você tem lá, tipo, o maior município praticamente da América Latina, que é a área do São Félix do Xingu, em que os pecuaristas, alguns têm dificuldade de obter financiamento bancário, alguma linha de crédito, porque não tem o título definitivo, porque há espaço ali onde tem também os índios, né? Então, algumas áreas o governo está resolvendo para poder, inclusive na própria região do sudeste do Pará, há aquela preocupação com a titularização das terras, né? Tem um órgão lá chamado ITERPA do Pará, entendeu? Que é para resolver a situação devido a essa questão da falta de títulos para que os pecuaristas, os produtores rurais, possam obter financiamento. Então, há algumas áreas em que você tem a questão indígena, né? E alguma área que está ambiental. Agora, recentemente mesmo, o governo federal criou uma área entre Paraupebas e Canoa dos Carajás, no sudeste do Pará, para um parque ecológico, tipo uma compensação da área que foi desmatada pela Vale. Alguns produtores que estão naquela área vão ser indenizados. Tudo isso com essa preocupação, né, de preservar
realmente a floresta. É, até porque eu não preciso te ensinar o Padre Nosso pro vigário, mas até porque hoje alguns clientes exigem, eles verificam isso, né? Com certeza, você Compra carne de lugar que é Exatamente. sustentável, etc, etc. Inclusive, eu tive recentemente uma inauguração de frigorífico lá e o diretor me falando. Primeiro, verifica a origem do gado, Isso. né? Se ele não está numa área de preservação ambiental, Exatamente. se não tem trabalho escravo, entendeu? Então um controle muito rigoroso. E as próprias indústrias, as próprias empresas, né, do agro estão conscientes disso, né? Então hoje o próprio fazendeiro, algumas pessoas ainda têm uma visão errada, dizendo que o pecuarista prejudica a natureza, que o fazendeiro prejudica a natureza. Não é bem assim, entendeu? O agronegócio contribui para a economia desse país, segura essa balança comercial aí, Sim. com muita força, né? Então, e até porque há um controle rigoroso por parte do IBAMA, do ICMBio, né? E a própria conscientização dos pecuaristas e fazendeiros sobre preservar. Uma prova disso é esse grande projeto aí, né? Que é da integração lavoura-floresta, né? Eu ia te perguntar isso agora, a integração lavoura-pecuária, porque lá você tem muitas condições de fazer isso. Outro intervalo, já vem para o último bloco. Tranquilo. Converso com o Lima Rodrigues, jornalista. Uma beleza, né? Fazer entrevista com jornalista. Eles falam bem, programa light para mim aqui. Já a gente volta, Lima. Fica aí, um belíssimo programa para você conhecer um pouco do estado do Pará, que é um estado que ainda vai dar muito o que falar, porque é como Mato Grosso. Mato Grosso virou o maior produtor de soja. Se o Mato Grosso fosse um país, seria o quarto maior produtor de soja do mundo. Então seria Estados Unidos, Brasil, Argentina e Mato Grosso. O Pará tem um enorme potencial, sem cortar nada, viu? Não precisa cortar árvore nenhuma. Vamos ao intervalo, eu volto já. Ok, gente, estamos falando hoje do Pará, um programa diferente, faz tempo que eu não falava disso. Eu falo cotação de boi no Pará, porque eu acho que são as regiões importantes. Redenção, Marabá, cotação de arroba, né? Sim. Eu converso com o Lima Rodrigues, que é jornalista, é apresentador do programa Conexão Rural, que vai pela Rede TV de Paraupebas, no Pará. E eu estava combinando com ele aqui no intervalo o seguinte, eu falo sempre que o Arco Norte, que o Brasil está exportando mais para lá, grãos, pelo menos, soja, milho. Mas o Brasil também é um grande exportador de boi em pé, né, que é boi vivo. E o Pará, pela posição geográfica, ele está muito mais perto de certos centros consumidores que nós aqui no Sudeste e no Sul. Essa coisa de Arco Norte é real, não sou eu que leio o jornal errado e estou inventando. Não, é verdade. Nós temos lá o Porto de Santarém, que é muito forte, onde se exporta muitos grãos, e você tem um porto de Barcarena. Isso. Entendeu? E o Pará é o maior exportador de gado vivo do Brasil. Entendeu? Passa pelo Pará. Entendeu? Nós temos grandes empresas que adquirem o gado vivo em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, faz a quarentena no Pará, entendeu? E o Pará acaba fornecendo muito gado para exportação do gado vivo. Aí vai para o Egito, vai para a Venezuela, vai para vários países, né? Então, realmente o Pará se destaca nessa área também, entendeu? E, evidentemente, ainda há problema em alguns locais com estradas. Agora mesmo nós tivemos a questão dessa chamada alça viária de Belém, que caiu a ponte lá no Rio Moju, né? O governo já está tomando as providências para refazer essa ponte lá, que é muito importante, deu que chamar alça viária. São 4 pontes, uma delas caiu. E também, lá foi devido a uma balsa que encostou lá. E chegando perto de Belém, na região chamada Mãe Maria, Mãe do Rio, também cortou a estrada. O governo já está tomando as providências, está passando em meia pista, né? Mas ainda tem muita fila de caminhão e de carros lá para chegar. Evidentemente, não só no caso do Pará, mas como no Brasil você encontra dificuldade no escoamento da produção. Sim. Você inclusive vê até pequenos e médios municípios que o próprio produtor local tem dificuldade de escoar a sua pequena ou média produção para o próprio município. Você vê tanto, eu conheço bem no caso, mais do norte e do nordeste, que você vê essa dificuldade. Então, assim, seria interessante mais investimento em infraestrutura, né, em estradas, para que o escoamento da produção fosse melhorado e tivesse mais facilidade. Porque o produtor precisa de mais apoio. Sim, porque isso não é um problema do norte, o Brasil inteiro tem problema. Verdade. Dependendo da região,
com alagamento e buraco, e, enfim, a coisa é por aí. Eu queria te perguntar o seguinte, voltamos lá para o começo do programa. Você falou que o teu programa, o primeiro bloco, o programa é de TV. É. Você tem música, né, regional, música, eu não chamo de música caipira, porque caipira sou eu, não sei a diferença entre uma música regional, o que seja. E no último bloco também. É o primeiro e o último, moda de viola, ou às vezes uma música sertaneja. Eu digo o seguinte, a música... Eu queria estar te perguntando por que exatamente isso. É porque é o seguinte, lá na região de Paropebas, ali na região de Redenção, Xinguara e Rio Maria, é a região seguinte, você vê muito goiano e muito mineiro, e quase pouco paraense. Então o pessoal foi do sudeste, do centro-oeste para lá, há 30, 35 anos atrás. Lá nós temos fazendeiros lá que estão lá desde 73, 74. Então, muitos fazendeiros fortes. E a música sertaneja é muito forte. E o pessoal gosta de música sertaneja. E nós temos lá também alguns violeiros que realmente tocam aquela autêntica moda de viola, né? Cantada mesmo ali, contando uma história. Então, para valorizar essa música regional, eu abro espaço para os pecuaristas, para os violeiros e os cantores sertanejos da região, né? Também uso material de outros colegas. Tem um colega meu em Brasília que faz um programa só de moda de viola, né? Eu já entrevistei ele, tive com ele, me autorizou a usar aquela viola autêntica. Então, além disso, eu abro espaço também para matérias sobre meio ambiente. Nós temos matéria sobre turismo, né? Lá tem muitas cachoeiras. Nós temos, um dia desse eu usei a matéria de um amigo que pedi para ele, mandou para mim, sobre Alté do Chão, que é em Santarém, que é conhecido como o Caribe brasileiro. Durante 6 meses tem praia, durante 6 meses está alagada. Praia de Rio? Praia de Rio. Entendeu? Fantástico. Entendeu? Alté do Chão, na região de Santarém. É fantástico, é conhecido como o Caribe brasileiro. Então o Pará hoje é muito forte no turismo. Então às vezes eu faço também matérias sobre cachoeiras, sobre o turismo em Paraupebas, que está se destacando muito. Faço matéria sobre meio ambiente, entendeu? Mostrando a preservação do meio ambiente, entendeu? E agronegócio. E devido ao destaque do programa nas redes sociais, entendeu? No YouTube e tudo mais, entendeu? Eu sou convidado sempre para participar nos últimos anos, eu tenho participado de eventos em São Paulo. São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul, Goiânia, Goiás, Belém, Brasília, entendeu? De eventos do agro, entendeu? E aí eu entrevisto essas pessoas de grandes empresas, empresários ou pecuaristas, e sempre fazendo um link com o Pará. Por exemplo, vou entrevistar um fazendeiro aqui na região do Pará, do São Paulo, que produz o Angus, o Brahma, o Semental. Aí eu pergunto, lá no Pará, qual o gado é bom para criar? Né? E assim vai. Então, a produção de leite, entrevista um maior produtor de leite, fica aqui na região de São Paulo. Aí, no caso, para produzir o melhor leite, o que ele deve fazer? Nós sempre fazendo esse link para levar a informação do Pará. E lá no Pará, inclusive, nós temos, na região de Rio Maria, o pecuarista Hermínio Gomes, que é o maior criador de Senepol da região norte do Brasil e um dos maiores do Brasil. Inclusive, ele usa uma genética de uma fazenda de Minas Gerais, de Uberlândia, que um dos donos é aquele cantor Léo, né, da dupla Victor e Léo, entendeu? Que é um grande apaixonado pelo Senepol, e está lá na região de Rio Maria. Esse cidadão, ele morou nos Estados Unidos há muito tempo, é mineiro, da região de Governador Valadares, e vai estar no Pará há muitos anos, e realmente ele se destaca como criador do Senepol. Então você imagina, Senepol lá no Pará. E hoje, evidentemente, que prevalece lá o Nelore. O Nelore é no Pará todo, entendeu? Mas você vê aqui e ali um criador de uma outra raça, que se adapta à região. O Pará, como todo mundo sabe, é uma região quente, mais úmida, né? Então você tem muita chuva durante o ano todo, a terra é boa, né? Como eu já te falei, você se destaca em alguns locais, dependendo da região, com grãos, ou com açaí, ou com outras coisas, né? Banana, frutas, entendeu? Você tem, inclusive, região de floresta do Araguaia, lá no Pará, que se destaca na produção de abacaxi, entendeu? Na época da safra, é abacaxi para todo lado. Entendeu? Então, assim... É abacaxi, porque aqui a gente chama de ananás um pequenininho. Lá é abacaxi mesmo, naquele maior, né? Cara, nosso tempo acabou, só conclui que eu já vou encerrar. Então tá bom. Então, assim, o Pará é muito rico, né? Parabéns aos agricultores, aos produtores do Pará. E realmente desejo sucesso para todo mundo,
porque o Pará tem um futuro brilhante pela frente, tanto na pecuária como na agricultura, no turismo e preservando-se o meio ambiente. Muito obrigado pelo convite e sucesso para você. Não, isso não vai ser, isso não é o fim da linha. Nós vamos ter que conversar mais, porque tem mais coisas. Eu ia perguntar umas 3, 4 perguntas, mas não dá. Lima, muito obrigado pela tua atenção aí. Espero ter contribuído aí com o seu Acho programa. que foi um programão. E quando for ao Pará, eu te procuro lá para... Claro, e precisando de alguma matéria interessante, inclusive se for o café do caroço do açaí, eu te mando. É interessante. Ó, isso nunca ouvi. Tem muita coisa para falar. Hoje não dá, fica para a próxima. Obrigado. Você sabe como é que é a TV. Gente, é isso. Amanhã tem mais, muito obrigado. Até amanhã. Tchau, tchau.